Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Super Práticas de Gestão da Amon de Trabalho. Nessa aula eu vou falar sobre a prática Mapa Pessoal. É uma prática muito legal que vai ajudar aos integrantes da equipe se conhecerem num nível mais pessoal. Eu quero falar bastante também sobre o porquê isso é importante, por que essa prática é importante e normalmente a gente acaba trabalhando diversos anos numa equipe ou com algumas pessoas e se você realmente parar para pensar, você vai identificar situações, né, de pessoas que você trabalhou muito tempo junto e você não conhece praticamente aquela pessoa. Eu quero falar sobre isso, sobre como essa prática vai ajudar e também o porquê é importante das pessoas de uma equipe se conhecerem melhor. Vamos lá então? O que é mapa pessoal? O mapa pessoal é similar ao mapa mental. Você já deve ter visto em alguma situação a utilização do mapa mental, que é onde você está trabalhando uma ideia e você vai fazendo uma ligação entre cada um dos pontos daquela ideia. É uma prática muito utilizada em reuniões, para você identificar e guardar uma rede grande assim de ligação entre ideias, né, novas ideias e tal. Então é uma prática bem legal e já é amplamente utilizada, tá? E o mapa pessoal, ele é uma derivação então do mapa mental, ou seja, ele vai ser uma organização visual dos atributos, relacionamentos, objetivos e experiências que moldam uma pessoa. Em vez de você trabalhar ali uma ideia ou trazer o entendimento sobre alguma reunião, né, como normalmente a prática do mapa mental é utilizado, aqui no mapa pessoal, o nosso objetivo é conhecer melhor as pessoas da nossa equipe. Isso vai aumentar muito a empatia, vai melhorar o trabalho em equipe, vai trazer diversos benefícios que eu vou te mostrar no decorrer da aula. Se você é um líder ou um gestor, e acredito que você seja, afinal você está aqui realizando treinamento, né? Com certeza você faz parte de um time. E você já deve ter participado de algum time, né? Ou passado por alguma situação, né, digamos assim, trocado de trabalho, por exemplo. E você percebeu o seguinte, que você trabalha com pessoas que você não conhece. Ou muitas vezes você até tem uma visão da pessoa com que você trabalha que é totalmente diferente do que da realidade, né? No final das contas, isso é muito comum acontecer entre as equipes. E a prática do mapa pessoal vai ajudar a gente nisso. Muitas coisas que são utilizadas, né, que as empresas costumam utilizar, pegar a equipe e levar para algum lugar, né, para algum tipo de acampamento ou de camping, né, onde possa fazer algum tipo de atividade, como uma das fotos aqui. E o objetivo disso é sempre trazer, né, melhorar o trabalho em equipe, fazer com que as pessoas se conheçam fora do trabalho. E a prática do mapa pessoal é como se você estivesse fazendo isso, só que ali dentro, né, do teu ambiente de trabalho ou até mesmo remotamente, tá? Então, algumas das coisas como falta de empatia, preconceito, desconfiança, insegurança, elas ocorrem justamente por essa falta de proximidade, né, e conhecimento pessoal que a gente tem das pessoas com que a gente trabalha. Tá? E isso dificulta o trabalho no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. E vai acabar, no final das contas, também prejudicando o potencial da equipe, né? Se a gente não trabalha bem em equipe, se não existe confiança, se as pessoas não se conhecem, isso vai prejudicar também a questão da satisfação das pessoas em trabalhar juntas, né? Vai afetar, então, o engajamento delas com o trabalho também no final. E também, obviamente, os resultados que a equipe vai conseguir produzir. Né? Se a equipe é uma equipe que trabalha muito bem junto, ela vai trazer resultados, né, muito melhores, ainda mais se ela estiver engajada com o que ela estiver fazendo. Então, o mapa pessoal, a gente pode utilizar ele de duas formas. Tá? A primeira é individualmente, ou seja, você mesmo vai pegar e vai fazer o seu mapa pessoal. Tá? E a segunda é você estar em equipe, né? E você vai fazer isso em dupla ou em trio, né, dependendo do tamanho da equipe ali, e vai fazer com que uma pessoa entreviste, né, a outra
e faça o mapa pessoal da pessoa que ela está entrevistando. Então, não vai ser a própria pessoa que vai fazer o seu mapa. Eu vou trazer alguns pontos, né, para você do porquê é importante ou mais efetivo isso ser feito em equipe, tá? O que a gente precisa para fazer então de forma presencial essa prática? A gente vai ter então, claro, que disponibilizar ali folhas, né, em branco, né, e quanto maior melhor, porque se você tiver numa folha pequena ali, você vai ver que logo vai acabar o espaço, o pessoal vai começar a virar a folha, se desmotivar, não é a ideia do mapa. O mapa ele tem que ser visível, né, é você trazer ali o visual. Então você precisa ter folhas ali grandes o suficiente para que a pessoa possa desenhar o mapa, né, o seu mapa ou, no caso, o mapa do seu colega, tá? Então, canetas também coloridas, aí depende da criatividade, tá? Para todo mundo. Então vai ter que ter ali essas dois equipamentos principais ali, né, que é o papel e canetas para todo mundo, tá? De forma presencial. Se você estiver fazendo de forma remota, a diferença é que você vai ter que ter, né, uma ferramenta ali que você já provavelmente utiliza, né, para fazer reuniões remotas, como o Zoom, como eu sempre trago, né, como exemplo. Mas você também pode utilizar ferramentas para para criar ali um mapa pessoal. Tá? Essas ferramentas elas são criadas para você fazer, né, mapas, né, de informações. Elas funcionam também quando você está trabalhando com a prática do mapa pessoal. Alguns exemplos que eu posso falar, tá? Se você estiver trabalhando em equipes remotas, que você pode utilizar é o MindMeister, né? Que ele permite fazer mapeamento mental online, e ele é em português e tal, é uma ferramenta muito boa. E também a MindNode, tá? Que é uma ferramenta visual, bastante visual, diferente ali, que você pode utilizar. Essa aqui, o problema dela é que ela é somente, né, é disponível ali para equipamentos da Apple, né? No caso, iPhone. Então, é uma dica que eu trago aqui, porque realmente é uma ferramenta legal, mas ela tem essa situação de ser bem restrita. Antes da gente seguir aqui com relação às ferramentas, eu só queria deixar claro que não é necessário tá, uma ferramenta dessas. Eu só trouxe exemplos aqui para que você saiba que você tem possibilidades, mas nada impede de você utilizar simplesmente uma ferramenta ali para fazer a reunião e você utilizar papel e caneta da mesma forma para fazer os mapas ali mesmo remotamente, tá bom? Agora, o que a gente precisa, né? Não é simplesmente você ter a folha e as canetas ali e sair fazendo círculos, tá? A gente precisa ter uma estratégia aqui para que todo mundo consiga extrair o melhor da prática. E aqui uma dica que eu trago é você ter a definição de algumas categorias, né? Que todo mundo vai fazer perguntas sobre aquela categoria para conseguir entender a pessoa que está sendo entrevistada. E alguns dos exemplos que eu trago aqui que são possíveis, né, de serem utilizados são a categoria família, né, livros, músicas e filmes, habilidades profissionais, comidas preferidas, né, objetivos e ambições, experiências boas, experiências ruins, hobbies, né, o que motiva, né, motivadores, paixões, animais de estimação, peculiaridades, talentos, planos de férias, valores, né, pessoais, outras coisas que você achar interessante. Aqui vai depender muito de você identificar os aspectos que são mais importantes ali para aquele momento, né? O que você acha que é interessante para a tua equipe, tá? Aqui uma dica, né? Quanto maior o número dessas categorias que forem selecionadas, maior será o tempo que a prática vai necessitar para ser realizada, tá? Então tome cuidado com a quantidade de categorias selecionadas, porque se você tiver muitas ali, cada pessoa vai ter que fazer entrevista para cada uma dessas categorias, depois a gente vai conversar sobre a questão da apresentação, né? Então você vai perceber que vai ter um tempo ali maior que vai estar sendo utilizado. Para execução, eu vou trazer algumas dicas aqui também para você, tá? Então, se você estiver em grupo, você vai separar em pares, ou trios, ou grupos de 4 pessoas, tá? Mais que isso, eu não aconselho, porque acaba ficando um trabalho que vai ter muitas pessoas ali envolvidas e não é o caso aqui que a gente quer. A gente quer trazer mais foco, né? Fazer com que as pessoas se conheçam. Então, ali um grupo com 4 pessoas, para mim, é o limite, né? E aqui é a hora da gente entender, né, quais pessoas que a gente quer
ajudar também, né? A gente como líder precisa entender, assim, às vezes tem um novo membro ali que não conhece ninguém, que a gente sabe que não conhece ninguém, né? Se eu estou facilitando essa prática e conheço bem a equipe, eu posso agrupar pessoas ali que eu quero que se conheçam melhor, tá? Você também pode deixar claro que as pessoas se escolham, né? Tipo, façam grupos ou sortear sem problema nenhum, tá? Mas aqui, se você conseguir unir pessoas que possuem uma menor afinidade ou que se conhecem pouco, se elas ficarem no mesmo grupo, você vai ter um benefício aí, tá? E daí, como funciona? Então você tem ali os grupos, né? Às vezes uma dupla, né? Ou grupo de 4, trios, enfim. Você vai, se você tiver em duplas, uma pessoa vai entrevistar a outra, tá? Se você estiver trabalhando em trios, você pode fazer um entrevistar o outro, no final, cada um criando, né, um mapa pessoal de um colega, tá? E se você estiver trabalhando em grupos com 4 pessoas, uma pessoa entrevista a outra como se fosse 2 duplas ali, mas você vai ver que é possível a gente ter também uma interação ali, talvez variando as pessoas, se você achar necessário, tá? Fica a seu critério. Mas como funciona aqui? Então, quem estiver entrevistando deve pegar, a gente define um tempo ali para cada categoria, tá? E a gente vai começar a perguntar para a pessoa ali, para o nosso colega, né? Realizar perguntas sobre aquela categoria, né? Por exemplo, você tem algum hobby, você gosta de viajar, onde você gostaria de ir, que tipo de livro você gosta de ler, quais seus objetivos no trabalho. Qualquer pergunta, desde que sejam relacionadas à categoria que tá no momento ali que a gente está perguntando. E como aqui eu trouxe um exemplo, né? Então você vai ter um círculo central ali onde está o nome da pessoa, né? De quem é a pessoa que a gente está criando esse mapa, tá? E daí a primeira ligação com a pessoa ali vai ser cada uma das categorias que a gente selecionou. Então no exemplo aqui, imagine que a gente selecionou 6 categorias, né? A categoria viagem, a categoria trabalho, a categoria filmes, música, livros e hobbies, tá? Então, a gente utilizou essas categorias na prática e esse seria aqui o exemplo, né, do início de um mapa, né? Antes de você iniciar as perguntas ali, para você ter uma ideia do que você está também perguntando, né, para facilitar. E aí, cada uma das respostas, obviamente, né, aquelas categorias a gente vai fazendo as ligações adequadas ali. Eu já trago um exemplo mais completo para você, tá? E depois a gente vai falar também sobre como apresentar os mapas pessoais. Porque após essa sessão de perguntas e cada um criando o mapa pessoal do seu colega, a gente vai poder apresentar isso. E isso é legal porque vai fazer com que no final das contas, né, todo mundo da equipe acabe se conhecendo melhor, não somente o par ali que ficou conversando, ou o trio, né, ou o grupo em si, tá? Então, se você estiver trabalhando num ambiente físico, você pode colocar cada um dos mapas ali na parede e deixar exposto isso, tá? Se você estiver trabalhando num ambiente remoto, você pode separar uma pasta ali para deixar disponível para todo mundo, né, poder visualizar aquilo que foi criado, né, durante a prática. E como funciona a apresentação dos mapas pessoais, então? Então, caso você esteja realizando, né, como eu falei, a prática de forma presencial, você vai ter ali os mapas na parede, né, de forma visual para todo mundo poder ver. E nessa hora você vai perceber que mesmo trabalhando junto, as pessoas acabam não tendo assim conhecimento sobre os seus colegas. E nessa hora você vai perceber isso porque a gente vai estar podendo visualizar o mapa de todo mundo, né? E a próxima ação vai ser a gente falar sobre eles, tá? Aqui eu trouxe um exemplo um pouco mais completo da Manuela, onde foram feitas diversas perguntas, então você pode ter diversas informações, né, sobre ela para conhecer melhor. Por exemplo, você vai ver que ela não fuma, não bebe, né, que ela tem preferência por frutas, que ela gosta de sorvete, né, que as cores preferidas dela são o azul, o roxo e o laranja. Enfim, diversas informações, que ela morou em Chicago, na Nova Zelândia, o que ela gosta de hobby, né, onde ela estudou, o que ela gosta de música, enfim. Como a gente falou, cada categoria vai trazer diversos aspectos ali para a gente se conhecer melhor. E a apresentação ela funciona assim, tá? Se você estiver trabalhando de forma presencial, cada grupo ali pode chegar e compartilhar alguns pontos que achou interessante, né? Que descobriu sobre o companheiro de equipe. E aqui uma dica que eu dou procure não deixar cada pessoa apresentar o seu mapa, tá?
procure fazer com que a pessoa apresente o do seu colega, tá? Se você, claro, estiver trabalhando em equipe, tá? E na hora de apresentar também é importante a gente não querer mostrar tudo, falar sobre tudo, né? Somente sobre aspectos mais interessantes, curiosidades, né? Coisas assim, até porque o mapa ele vai estar disponível, né, na parede ou em alguma pasta ali para as pessoas poderem acessar. Claro que presencialmente você sempre tem aquele benefício de estar passando ali, ser fácil de visualizar e tal, né? Diferente de um ambiente eletrônico onde você precisa acessar, né? Ter buscar aquilo, né, aquela informação. Mas as duas formas funcionam muito bem, tá? Então, compartilhando assim todo esse nível histórico individual, digamos assim, né, a gente vai ter um ponto de partida muito bom para que todo mundo ali na equipe tenha mais empatia, melhore o trabalho em equipe, né, entenda melhor o seu colega, né, às vezes derrube preconceitos, né, enfim, todos os benefícios que você pode imaginar ao conhecer melhor uma equipe de trabalho. Na foto aqui eu trouxe a imagem de uma palestra que eu assisti do Jürgen Apelo, que é o fundador do Management 3.0, Gestão 3.0, como é conhecido aqui no Brasil, que eu gosto muito do trabalho dele, me inspiro bastante, também acompanho bastante. Então eu participei dessa palestra aqui, onde ele mostrou, né, o mapa, né, pessoal, e foi a primeira vez que eu tive contato com o mapa, mas eu não tenho certeza se foi o próprio Jürgen que criou a prática ou não, tá? Mas foi a primeira vez que eu vi a prática e eu comecei a utilizar desde então. Tá? É uma prática muito legal, como você pode ver aqui, e perceba que diversas equipes de alta performance utilizam, né? A própria Management 3.0 utiliza a prática, eu utilizo também com as minhas equipes e eu tenho certeza que você vai gostar muito de utilizar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado bastante assim da prática, né, das dicas que eu trouxe, do conteúdo, que tenha conseguido entender os benefícios, a melhor hora de utilizar a prática, enfim, né, poder usufruir de todos os benefícios que ela pode trazer. Um grande abraço e até a próxima aula.